Ao vivo. Glória a Deus, você que está nos assistindo agora para todo o Brasil, por o mundo, enfim, até onde essa live vai chegar. Nós estamos aqui na Igreja da Graça, começamos 15 minutinhos depois, porque quarta e sexta a nossa live vai ser às 19 horas e 45 minutos, tá bom? Tem uma palavra que vai abençoar quem está aqui na igreja e você que está em casa também, tá bom? Vamos abrir a Bíblia aqui em Gênesis 4. Gênesis 4 tem uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá bom? Vamos lá. Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Por que a Bíblia está dizendo alcancei do Senhor um varão? Estou lendo Gênesis 4:1. Ô pastor, coloca só um pouquinho de agudo aqui no meu microfone. Meu microfone, eu não sei qual canal está aí. Coloca só agudo não, um pouquinho de grave, por favor. Pouca coisa só. Tá apitando aqui. Ou abaixar um pouquinho o retorno, não tem problema não. Se abaixar talvez vai ficar melhor. Mas voltando aqui, por que a Bíblia está dizendo alcancei? Senta aí, garotão. Senta aí, ó. Senta aí. Por que a Bíblia está dizendo alcancei do Senhor um varão? Porque tanto Adão quanto Eva, eles, no caso o casal, eles estavam tendo filhas, tá? Estavam tendo filhas, tanto é que lá na frente Caim vai casar com uma delas, casar com a sua própria irmã, porque a Bíblia diz: ide e multiplicai-vos. Então, por isso que quando a Eva alcança um homem, quando vem o primeiro homem, ela diz: alcancei o Senhor. Ou seja, essa palavra dá a ideia do quê? De que ela já estava tentando ter filhos homens, porque ela estava tendo filhas mulheres, e a Bíblia nunca deu tanta importância para as mulheres, tá bom? Vamos lá. No caso, os escritores antigos, tá? As mulheres, você vê que os homens pegam mais destaque do que as mulheres. E aí a Bíblia diz aqui: e deu à luz a mais um filho, chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que aos términos dos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Presta atenção a esta palavra. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não serias aceito? Mas se fizeres o mal, o pecado está na sua porta, e sobre você será o seu desejo, e você deve dominá-lo. Aqui tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal. Deus está pedindo uma oferta, tanto para Caim quanto para Abel. Mas a oferta deles, para a gente entender o que Deus está querendo falar aqui, nós vamos ter que ir lá no livro de Levítico, que vai falar da lei de Moisés. Porque no livro de Levítico existia 3 tipos de ofertas a Deus. Quantos tipos? 3 tipos: holocaustos, manjares e sacrifícios. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Holocaustos, manjares e sacrifício. A primeira, uma vai validar a outra. Quem entendeu? Fala bem. Amém. Uma valida a outra. Primeiro é o holocausto, depois manjares e depois sacrifícios. Uma oferta valida a outra. Eu quero falar um pouquinho da diferença de uma para outra, porque se você entender a diferença de holocausto, oferta de manjares e sacrifício, você vai entender o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Tá bom? Então vamos lá, vamos se prender primeiro em holocausto. O que é holocausto?
uma oferta oferecida dentro do santuário, mas não retira pecado. Então vamos entender uma coisa: o que é o holocausto? O holocausto era ofertado dentro do templo, tá bom? O templo lá tem 3 partes, ó: Santo dos Santos, lugar santo e átrio, ok? Lá no átrio, não no lugar santo, no átrio, dentro do santuário, eles ofereciam o holocausto. Qual é a diferença do holocausto para o sacrifício? Não é a mesma coisa. Se fosse, a Bíblia não estava falando a palavra holocausto e também a palavra sacrifício. O holocausto era oferecido dentro da igreja, lá no átrio, tá? E o holocausto só poderia ser oferecido o boi, ou seja, não só o boi, mas o animal macho. Tanto é que o sacerdote, ele tinha que abaixar, colocar a mão no órgão reprodutor sexual do animal, para ver se o animal tinha-se lá o seu instinto realmente de macho. Então só podia oferecer animal macho no holocausto. E o holocausto era feito dentro da igreja, no caso no átrio, dentro do santuário. Para que serve o holocausto, pastor? O holocausto, ele servia para a santificação. Era um ato único para a santificação. Então, por exemplo, eu quero santificar o meu filho para ser sacerdote. Quero santificar, eu quero oferecer o meu filho para ser um sacerdote. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o holocausto, ou seja, eu tenho que trazer até a igreja um animal macho. E lá no átrio, o sacerdote vai imolar, vai matar aquele animal macho. Mas o holocausto só tem uma finalidade: santificar. Então o holocausto não tira pecado. Quem entendeu, fala amém. O holocausto não era para tirar pecado, tá? Essa é uma das características do holocausto. E o animal que é oferecido em holocausto tem que ter os pés lavados. Uma vez que o animal teve os pés lavados, não serve mais para ser um sacrifício. Quem entendeu, fala amém. Amém. Então preste atenção, ó. Holocausto não tira pecado. Holocausto é um ato único para santificar. Quem entendeu? Holocausto é feito dentro do santuário. E o animal que vai ser lá, que só pode ser macho, que vai ser sacrificado, esse animal tem que ter os pés lavados, porque se os pés forem lavados, já não serve, esse animal já não serve mais para fazer dele um sacrifício. Foi por isso, Cito, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Diga por quê? Por quê? Porque os discípulos, uma vez que têm os pés lavados, ninguém vai poder dizer que eles morreram pelo pecado de ninguém. Porque como não tinha igreja, não tinha doutrina, não tinha uma ordem, qualquer um poderia dizer que Mateus morreu pelo pecado, que Lucas morreu pelo pecado, que João morreu pelo pecado. Então por isso que Jesus já lavou os pés, porque uma vez que tem os pés lavados, por isso que Jesus não deixou ninguém lavar o dele. A não ser aquele ato que aquela mulher foi derramar o azeite, mas ali está consagrando o corpo, é diferente. Jesus lavou os pés. Pedro não quis deixar. O que Jesus falou? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Entendeu o que significa o holocausto? O holocausto é isso, é uma oferta feita dentro da igreja. O animal tem que ser macho. Essa oferta é um ato único só para santificar, não tira pecado. Quem entendeu até aqui? Fala glórias a Deus. Tá? Agora, depois do holocausto, vem a segunda oferta, que é chamada oferta de manjares. Quem entendeu isso? Fala amém. Que é a segunda, ou seja, o que é uma oferta de manjares, pastor? Tudo aquilo que é retirado da terra, grãos, entendeu? Normalmente é legumes e frutas. Quem entendeu, fala amém. Amém. Por isso que a Bíblia vai chamar a Santa Ceia de uma oferta de manjares. Quem entendeu até aqui, fala glórias a Deus. E aí você vai ver que os discípulos
quando eles estão ceando na última ceia, você vai ver que eles estão comendo a oferta de manjares. Aí Jesus, o que Jesus disse para eles fazer? Fazer isso em memória de mim. Quem entendeu, fala amém. Porque o que a oferta de manjares ela vai anunciar? A oferta de manjares ela está falando assim, ó, vai ser feito um sacrifício. E o sacrifício tira o pecado. Porque o holocausto não tira, mas o sacrifício tira o pecado. Quem entendeu? Então a oferta de manjares ela vem antes do sacrifício, entendeu? Então primeiro vem o holocausto, depois ofertas do quê? De manjares. Porque a oferta de manjar, o que é? É um memorial. Por isso que Jesus está falando, fazer isso em memória de mim. Porque aquele memorial está anunciando no mundo espiritual que um animal vai ser sacrificado pelo pecado. Quem está entendendo, fala amém. Então, por isso que eu falei para você que nós temos que ler Levítico para entender o sacrifício de Caim e Abel. Por que Abel foi aceito e Caim não foi? Primeiro vem o holocausto, entendeu? Segundo vem a oferta de manjares. Quem entendeu? Aí depois vem o sacrifício, que é totalmente diferente disso aqui. Então a ceia ela aponta para o futuro, ela não aponta para trás. Então por isso que na ceia você não pode ficar lembrando dos seus pecados. Você tem que lembrar que alguém morreu por você. Porque olha o que Jesus diz: toda vez que comer, anunciais. Ou seja, você está oferecendo a ceia, nada mais é para Deus do que uma oferta de manjar que estamos oferecendo, porque nós estamos anunciando o que? A morte dele até que ele venha. Por isso que é um memorial. Quem entendeu, fala glórias a Deus. Por exemplo, uma pessoa batizada, ela deve tomar a ceia. Diga por quê? Por quê? Porque o sacrifício não pode ser oferecido sem ter uma oferta de manjar. Porque se você oferece um sacrifício sem uma oferta de manjar, isso não é aceito. Então primeiro vem o holocausto, que é para santificar. Depois vem a oferta de manjares, que é para anunciar no mundo espiritual que o sacrifício vai ser feito. Aí sim vem o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício tira o pecado. E o sacrifício não pode ser feito no templo. Por isso que tiraram Jesus do templo, condenaram ele no templo, mas mataram ele lá no Monte da Caveira. Porque o sacrifício pelo pecado é feito lá fora. É queimado todo lá fora. Entendeu ou não? Quem entendeu isso, fala glórias a Deus. Então essa é a intenção dessas três ofertas. E aí, quem é batizado tem que tomar. Porque se não tomar a ceia, que é uma oferta de manjar, não pode haver o sacrifício. Por isso que tem que tomar. Toda pessoa que é batizada tem que tomar a Santa Ceia. Deve tomar. Então o que é um sacrifício? Sacrifício é feito fora do arraial e é feito para tirar pecados, que é diferente do holocausto. O holocausto, ele santifica, mas não tira o pecado. O sacrifício tira o pecado. Por isso que Jesus teve que morrer lá fora. E o sacrifício pode ser feito por animais fêmeas. Por quê? Porque a fêmea ela não tem o poder de se reproduzir. Então, os judeus acreditam que quando você oferece um animal fêmea, o pecado, o perdão de Deus também se reproduz sobre os seus atos. Por isso que eles ofereciam fêmeas no sacrifício, mas nunca poderiam oferecer uma fêmea para um holocausto. Até aqui, quem entendeu, fala glórias a Deus. Glória a Deus. Então presta atenção, ó. Se você entendeu, você vai me dizer aqui que você vai concordar comigo que não pode oferecer um manjar se não houver um holocausto. E você não pode oferecer um sacrifício se não houver um manjar, a oferta de manjares. Entendeu? Primeiro o holocausto, santifica. Depois, oferta de manjares, é o memorial que anuncia que o sacrifício vai ser feito. E depois vem o sacrifício. Sacrifício tira pecado, holocausto santifica. E a oferta de manjares anuncia que vai ter um sacrifício. Quem entendeu, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Quando essas três ofertas, uma seguida da outra, são rituais, lá no Velho Testamento, são oferecidas, elas são chamadas ofertas de redenção. Ou seja, essas ofertas estão anunciando esses sacrifícios, esses atos, essas cerimônias, está anunciando que Deus está comprando algo, que Deus está remindo algo, que
Deus está resgatando algo. Quem entendeu, fala amém. Então na lei ninguém pode ser remido diante de Deus, ser comprado de volta para Deus, ser perdoado por Deus, sem ter essas 3 ofertas: o holocausto, o manjares e o sacrifício. Entendeu? Por isso que Jesus é as 3. Jesus foi aquele que se foi santificado. Por isso que ele falou assim, minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem entendeu, fala glórias a Deus. Então o holocausto, ele é composto do que, pastor? 3 coisas. Holocausto e sacrifícios e manjares são compostos de 3 coisas: oblação, libação e gordura. Então vamos lá. O holocausto, o que é o holocausto? É um animal, é composta por oblação, libação e gordura. O que é a oblação? É a parte sólida, a carne do animal. O que é a libação? Libação é a parte líquida do animal, entendeu ou não? E a gordura, que pode ser usado ou azeite ou a própria gordura. Quem entendeu, fala amém. Então, se você olhar holocausto e sacrifício, são compostos de 3 coisas: oblação, alguém pode escrever aí, por favor? Oblação igual parte sólida, a carne. Libação, parte líquida, o sangue, tá bom? E a gordura. Agora, se é uma oferta de manjar, o que é a parte sólida na oferta de manjar? A parte sólida são os grãos, normalmente grão, a farinha de trigo ou a farinha de cevada. Essa é a parte, é a oblação. Qual é a libação de uma oferta de manjar? É o suco de uva ou o sangue. Por quê? No sacrifício e no holocausto, a oblação é a parte sólida, a carne. A libação, a parte líquida, o sangue. Entendeu ou não? Por isso que tem que derramar o sangue e a gordura. Então, numa oferta de manjar, o que é a oblação? É a farinha de trigo ou a farinha de cevada. Essa é a parte sólida. Você pega aquilo, aí você derrama ou o suco de uva ou o sangue, entendeu? Aí você derrama o azeite ou a gordura, dá na mesma. Aquilo queimado sobe diante de Deus com um cheiro suave. Por exemplo, quando alguém está fazendo um churrasco na rua, naquele churrasco não tem uma gordurinha que o cara coloca ali para queimar? Por que ele coloca a gordurinha para queimar? Porque é aquela gordurinha, aquele óleo queimado que dá o cheiro do churrasco, sim ou não? Por isso que todo bom churrasqueiro que você vai ver espetinho aí, ele vai colocar uma gordurinha no churrasco dele. O que é aquela gordura? Aquela gordura é a libação. Dá um cheiro suave. Por exemplo, se uma mulher vai fazer arroz e ela coloca só o arroz na panela e liga o fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. O cheiro vai ser bom? Não. Mas se ela colocar o azeite, o marido lá na sala vai achar que a comida está pronta. Por quê? Por causa do cheiro, entendeu? Sobe como um cheiro agradável. Então por isso que Deus queria que ela sacrificasse o animal, pegasse a oblação, que é a parte sólida, mais a libação, que é a parte líquida, e joga em cima a gordura. Tem que ser jogado. Aquilo queimado sobe como um cheiro agradável a Deus. E na oferta de manjar, você pega lá os grãos, coloca em cima dos grãos o suco de uva ou o sangue, derrama o azeite ou derrama a gordura. Aquilo queimado vai subir com um cheiro agradável a Deus. Quem entendeu até aqui, fala glórias a Deus. Por isso que Deus se agrada de nós. Diga por quê? Porque o sacrifício de Jesus se tornou um cheiro agradável para Ele. Por isso que você é agradável a Deus, sabia? Por isso que a Bíblia chega a dizer que nós somos o bom perfume de quem? De Cristo. Por que nós somos o bom perfume de Cristo? Porque quando Cristo está morrendo na cruz, Ele está exalando, Ele está morrendo como um sacrifício, tá? Ele está exalando um cheiro agradável para Deus. Por isso que Ele aceita você, sim. Por isso que Ele aceita você, Antônio. Por que Ele aceita a gente? Ele aceita o Senhor. Por que Ele aceita a gente? Por causa de Jesus. Quem entendeu, fala amém. Então aqui Gênesis 4:2, olha que versículo forte, ó. E deu à luz ao seu irmão Abel, e esse foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Presta atenção que Abel, ele vai oferecer uma oferta
um sacrifício para Deus, mas Caim vai oferecer uma oferta de manjar. Abel, olha aqui que a Bíblia diz, quer ver? Olha o versículo 4. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é uma parte, o que é uma oblação, Cido? Oblação é a parte sólida, a carne, certo? Tem a oblação de uma ovelha? Sim. Tem, que é a carne. Libação é a parte líquida, que é o sangue. Isso. Ok. A gordura tem também na ovelha? Sim. Tem. Então é interessante, olha só, uma ovelha já tem tudo, não tem, pastor? Tem tudo, tem a oblação, tem a libação e tem a gordura. Ok, Caim já está dando o que precisa, certo? Porque ele é um pastor. Mas Abel, mas Caim, ele é um agricultor, correto? Caim está levando os grãos. Só que preste atenção no versículo 4. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Peraí, para que Abel está levando gordura se a ovelha já tem a gordura? Por que a Bíblia está dizendo aqui que Abel está levando? Porque Abel não está levando aquela gordura para ele. Abel está vendo que Caim só trouxe os grãos. E aí o que está acontecendo, Tony? A oferta de Caim tem que ser oferecida antes da oferta de Abel. Para que a oferta de Abel viesse a ser aceita pela lei, a de Caim tinha que ser feita corretamente. Entendeu? E aí Caim está vendo, Abel está vendo. Caim vai levar só os grãos. Caim não está levando nem o suco, ou o sangue, nem o azeite. Então o que Abel faz? Abel pega uma ovelha, mas Abel prepara uma gordura para ajudar o irmão a ser aceito. Quem entendeu? E a Bíblia vai dizer aqui que Deus aceita Abel, mas rejeita Caim. Porque Abel vai oferecer o sacrifício, mas Caim vai oferecer os manjares. E presta atenção que ele está... Agora presta atenção, aí a Bíblia vai dizer aqui, quer ver? E atentou o Senhor para Abel. Estou lendo o versículo 4 de Gênesis 4. E depois para a sua oferta. Presta atenção, eles não estão indo ofertar para Deus? Sim. Mas a Bíblia diz que Deus não olhou para eles, para as ofertas deles. Deus olhou para eles. Por quê? Cido, ninguém dá para Deus algo daquilo que é diferente dele. Você não consegue dar para Deus algo que você não é. O que me chama a atenção, eu quero que você entenda isso. Essas ofertas aqui eram ofertas de redenção. Alguém vai ser redimido, alguém vai ser comprado. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia está dizendo aqui, a minha Bíblia está dizendo que Deus viu Caim e viu Abel, e depois Deus olhou para a oferta dos dois, e aí Deus ele fala assim, aceitei Abel, mas eu não aceitei Caim. Aceitei a oferta de Abel, mas eu não aceitei a oferta de Caim. Quem entendeu até aqui, fala glórias a Deus. Por que Deus não aceitou Caim? Primeiro Deus rejeita Caim para depois rejeitar a oferta. Porque a oferta de Caim, ela é incompleta. A oferta de Caim é uma oferta de manjar. Tem que ter grãos, que é a parte sólida. Tem que ter o suco de uva ou o sangue, que é a parte líquida, que é a libação. E tem que ter a gordura. Olha o Caim. Caim está ofertando. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3. Versículo 3. Aconteceu que ao término dos dias trouxe Caim do fruto da terra. Ou seja, o que Caim levou? Caim está levando os grãos. Entendeu, Cid? Está faltando o que? Está faltando ele está levando, no caso, a libação, a oblação. Está faltando a libação, que é a parte líquida, e está faltando a gordura. Por isso que você vê numa mão Abel segurando a ovelhinha, numa outra mão Abel segurando a gordura. Mesmo assim está faltando a libação, que é o suco de uva ou sangue. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que significa a palavra Abel? Ovelha. Abel significa ovelha. E presta atenção no que eu quero passar para você. Quando Deus olha para a oferta de Abel,
Deus aceita Abel e depois a oferta, mas quando ele olha para Caim, Deus rejeita. Por quê? Porque toda oferta revela o que está dentro do seu coração. O que eu falei, Cida? Toda oferta revela o que está dentro do seu coração. Toda oferta. Por isso que é perigoso para algumas pessoas, até ofertar é perigoso. Diga por quê? Por quê? Porque a oferta vai revelar o que aquela pessoa tem no coração. Porque quando Caim está ofertando para Deus aqui, e quando Deus ele olha para aquela oferta, a oferta revelou o que Caim tinha no coração. Preste atenção no que eu quero passar, que a oferta, ela não determina quem você é, mas a oferta, ela revela o que está dentro do seu coração. Deus poderia falar assim, não poderia? Sim. Deus poderia falar assim, ó, tá bom, Caim, faz o seguinte, me traz outra oferta, porque eu não gostei dessa que você trouxe não, vai lá e me prepara outra oferta. Não poderia ter feito isso? Poderia. E por que não pediu? Porque Caim não vai conseguir ofertar para Deus algo diferente do que ele é. Quer ver uma coisa? Põe um marca-texto aqui, abre em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, quero te mostrar uma coisa aí. Jó capítulo 1. Olha o versículo 8. Jó 1:8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você sabe o que significa a palavra íntegro? Inteiro. Exatamente. Porque presta atenção, íntegro não é o mesmo que reto, tá? E reto não é o mesmo que temer a Deus. Porque você pode ser reto, mas não teme a Deus. Você pode ser reto, mas não é íntegro. Então são coisas diferentes. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós aqui? A Bíblia está dizendo claramente que a oferta de Caim não era inteira. Ele só tem um pedaço, uma parte da oferta. Por que ele só está entregando uma parte da oferta? A oferta é incompleta. Mas por que é incompleta? É incompleta porque ele é incompleto. Deus poderia falar assim, ó, Caim, volta para casa, prepara a tua oferta. Mas Caim ia trazer algo que não ia agradar a Deus de novo, porque você não dá algo que não é que seja diferente de você. Já viu aquele ditado? Cada um só dá aquilo que tem. Então ninguém pode ofertar diferente daquilo que ele é. Por isso que Deus não pediu uma outra oferta para ele, sim. Deus pediu um outro coração. Olha aí, Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não vai ser aceito. Ou seja, em vez de Deus pedir uma oferta para Caim, sabe o que Deus fala? Ô Abel, ô Caim, muda o coração. Não é para mudar a oferta. Muda o teu coração. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Se não der, ele não falou isso, ó. Se você não der uma oferta melhor, você não vai ser aceito. Porque tem igrejas, tem pastores que passam essa ideia, Antônio. Passa essa ideia. Não, você tem que dar uma oferta melhor para Deus te aceitar. Se você não dá o tudo, se você não fizer um sacrifício, você não sabe nem o que significa sacrifício, está falando. Se você não fizer uma oferta alta, grande, Deus não vai te aceitar. Mas Deus nunca vai olhar para a sua oferta, cara. Deus vai olhar para o seu coração. Você não consegue oferecer para Deus, ofertar diferente daquilo que você é. Se você é uma pessoa íntegra, inteira, Deus aceita você e aceita o que você faz. Porque ninguém oferece para Deus algo diferente. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim estava incompleta, porque Caim era uma pessoa incompleta. Caim não era uma pessoa inteira. Quem está me entendendo, diga amém. Ele servia a Deus por parte, Deus não tinha prioridade. Gente, tem pessoas fazendo coisas para Deus, mas não pertencem a Deus. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Tem gente que faz coisas para Deus, mas não pertence a Deus. Eu falei na live anterior isso, exatamente isso. Ó, por exemplo, quer ver uma coisa? Deixa eu abrir um leque aqui.
Vá lá para João capítulo 3. João capítulo 3. Você que está me assistindo, você pode assistir a live que eu postei antes dessa, porque essa live tem uma mensagem para te dar. João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, um dos principais dos judeus. João 3, 1. Foi esse ter de noite com Jesus e disse: Mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer. Vamos lá, versículo 2. Foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Preste atenção, a palavra Rabi aparece aí, pastor? A palavra mestre aparece aí? Parece. Você sabe me dizer o que significa Rabi? Alguém nessa live sabe me dizer o que significa Rabi? Mestre. No dicionário português. Mas no hebraico, o que é a palavra mestre? Primeiro, presta atenção que a palavra Rabi vai aparecer primeiro, depois vem mestre. Rabi, aquele com quem eu tenho intimidade. Quem entendeu, diga amém. Mestre, aquele que me ensina para eu ensinar. Olha a diferença, presta atenção, Sidó. Rabi, aquele com quem eu tenho intimidade. Mestre, aquele com quem eu aprendo para ensinar. Quem entendeu? O que tem a ver isso? Tem a ver que eu não posso, como pastor, ir na Bíblia só procurando palavras para montar um sermão. Porque senão Deus vai ser para mim um mestre. Jesus vai ser para mim um mestre. Não vai ser o meu rabi. Ou seja, não vai ser aquele que eu me aproximo para ter intimidade. Entendeu ou não? Então isso quer dizer o que, Cido? Que tem muita gente que prega muito, mas não tem intimidade. Tem muita gente que é usado por Deus, mas não tem intimidade. Porque eu, como pastor, não posso ir na Bíblia só para ter uma palavra, só para formar uma palavra, só para preparar um sermão, sem ter intimidade. Porque, como diz o pastor, já dizia o pastor Messias, ser usado não significa ser aprovado. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Quer ver uma coisa? Gênesis 19. Falei com você sobre isso hoje, né, João? Gênesis 19. Olha o versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Presta atenção. Leia aí. Deus lembrou-se de quem? De Abraão. Mas tirou quem da destruição? Ló. A intimidade era de Abraão, mas o livramento era de quem? De Ló. Você está entendendo? Então, Rabi significa aquele que eu tenho intimidade. Mestre, aquele que eu aprendo para ensinar. Eu não posso só usar a Bíblia para preparar um sermão. Eu preciso ter intimidade, porque nem sempre aquele que é usado é aprovado. Nem sempre aquele que faz alguma coisa para Deus tem intimidade com Deus. Consegue entender por que Caim foi rejeitado? Porque Caim está fazendo algo para Deus, mas Caim não é íntegro, Caim não é inteiro. E Deus não pode aceitar o que ele está fazendo pela metade, porque Deus não pode contar com ele pela totalidade. Ele é um cara que é parcial, não é inteiro. E tem muita gente querendo fazer algo para Deus, mas se dando pela metade. Tem muita gente querendo ser de Deus pela metade, mas Deus só aceita você se for completo. Quem entendeu que eu falei, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então, preste atenção. O sucesso de Abel incomoda muito mais Caim do que o próprio fracasso. Porque se eu quero descobrir o que está de errado na minha vida, eu devo olhar para aquele que está dando certo. Ele está dando certo e a minha vida está errada, então eu tenho que olhar para aquele que está dando certo. Porque Abel está dando certo
Então Caim começa a olhar para Abel e ele entende o que está de errado com ele. Ele percebe: Abel é inteiro, Abel é aceito, a oferta dele também é aceita. Eu não sou íntegro, eu não sou inteiro. Quem entendeu, fala glórias a Deus. A oferta de Abel, querido, tem a parte oblação, que é a sólida, libação, que é a líquida, tem a gordura. Não precisava ele levar no outro braço gordura. Por que ele levou aquela gordura extra? Ele levou aquela gordura para ajudar ao irmão que só tinha os grãos, que é a parte que é a oblação. Agora Caim tem a oblação, tem a gordura que Abel levou, mas está faltando o sangue, está faltando o suco. Quem entendeu, diga amém. Não tem suco, então ele inventou, ele teve a brilhante ideia: já que esse cara está me atrapalhando, vou matar ele, vou pegar o sangue dele e vou derramar na minha oferta, e a minha oferta vai ser aceita, porque ele achou que tirando Abel do seu caminho ia ser aceito por Deus. Quem está entendendo? Porque ele matou Abel. Por que ele matou Abel? Porque ele queria o sangue, porque a parte é a libação, o sangue colocado com os grãos e com a gordura que o próprio irmão trouxe, ele ia ser aceito. Quem está entendendo isso, diga glórias a Deus. Ele achou que podia fazer algo para Deus do jeito dele. Só tem uma maneira de você servir a Deus, está aqui, ó. Está aqui, ó. Não adianta você querer servir do seu jeito, não vai dar certo. Porque tem muita gente que está dizendo assim: não, eu sirvo a Deus. Desigrejado? Não tem como você ser igreja sem ir à igreja. Deus falou para Jeremias: desce até a casa do oleiro. Não dá para ser crente Nutella, não dá para ficar trancado porta e janela, porque o filho de Faraó morreu com porta e janela trancada. Não tem como ser igreja sem ir para a igreja. Olha o que Deus diz: quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali aonde? Aonde há união, aonde os crentes estão reunidos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Uma coisa é um dia ou outro você assistir a live, outra coisa é você se contentar com algo superficial na live e não ter mais intimidade e comunhão com Deus. Está totalmente errado. E eu, como cristão, não posso temer mais o coronavírus do que a palavra de Deus. Entendeu? Não posso, não pode ficar sentado, então não vai dar certo não. Entendeu, pessoal? Tem muita gente que está temendo mais o coronavírus do que a palavra de Deus. Uma coisa é ser prudente, tudo bem, vamos ser prudentes, vamos ser cautelosos, mas não vamos deixar o medo dominar a nossa fé. O justo viverá da fé e não do medo. Mas tem pessoas que estão muito medrosas. Então eu vejo aqui que Caim achou que ele podia servir a Deus do jeito dele. Aí ele viu, Abel olhou assim para a oferta, assim, pastor, eu fico imaginando Abel olhando para Caim. Caim, você está só com os grãos, cara. O meu irmão é muito relaxado, meu irmão é muito displicente. Deixa eu levar aqui a gordura aqui, porque como um agricultor, pelo menos ele vai levar o suco de uva, né? Mas quando Caim viu, nem um suco de uva, quando Abel viu, nem um suco de uva Caim tinha levado. Aí Abel falou o quê? Abel falou assim, ó, não vai dar certo. Abel olhou ali, viu, falou, tem gordura, tem a oblação, mas está faltando a libação, vai dar mal, vai dar errado. E presta atenção. Sabe aquele tipo de pessoa que é forte no argumento? Quem é forte no argumento é ruim no arrependimento. Porque Caim é o tipo de pessoa que quando você ia falar para ele que ele está errado, ele já se defendia. O que é? Vai cuidar da sua vida. Me deixa. Você conhece alguém que está fumando e fala assim: mãe, para de cigarro. Vai cuidar da sua vida. Você fala assim: para de se pecado. Não vem não, hein? Tem gente que até se afasta de você porque você fala a verdade para ele. A verdade dói. Caim é o tipo de pessoa que ele vencia os argumentos alterando a voz. Por quê? Porque um cara que tem coragem de alterar a voz com Deus, Deus falou: cadê seu irmão? Será? Só guardador de Abel? Vai procurar por aí. Se o cara fala assim com Deus, meu irmão, imagina como é que ele fala com a mãe dele. Quem está entendendo, diga amém. E aí
Caim viu, não falou nada. Falou, ó, Caim não, Abel viu, falou assim, ó, tem a oblação, vou levar aqui a gordura, mas não tem a libação, vai dar mal, Deus não vai aceitar isso. Quem está entendendo fala glórias a Deus. Aí ele decide então, por causa de muita inveja, de muita raiva, ele falou, eu tenho a oblação, eu tenho agora a gordura, eu preciso da libação, que é a parte líquida. Ele teve a brilhante ideia, vou matar Abel, tiro ele do meu caminho, já uso o sangue dele para oferecer minha oferta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glórias a Deus. Você sabe o que significa a palavra Caim, ô Cido? Caim significa comprado. Abel significa o quê? Ovelha. Ovelha, exatamente. Aí, presta atenção. Aqui nós vamos entender uma coisa muito interessante. Caim pensou assim, porque o judeu, ele às vezes você não sabe nem o significado do seu nome. Você sabe do seu, pastor? O meu, por exemplo, Jair, aquele que ilumina. Você sabe o significado do seu nome? Então, mas o judeu, ele não coloca o nome sem saber o significado. Então, toda vez, por exemplo, Isaac significa o quê? Risos, sorrisos. Por isso que Sara colocou o nome do filho de Isaac, porque ela se alegrava, ela lembrava do que Deus fez com ela. Entendeu ou não? Por Israel, príncipe de Deus. Jacó, enganador. Está entendendo ou não? Então, já que Caim sabe o que significa Abel, então Caim não chamava assim, ô Abel, vem cá. Caim chamava assim, ô ovelha, vem cá. Já que você é uma ovelha, vou matar você, e vou pegar o seu sangue, e vou jogar em cima da minha oferta, porque eu preciso ser aceito. Você sabia que tem gente querendo oferecer alguma coisa para Deus com a desgraça dos outros? Quantos políticos safados que estão usando o coronavírus para se promover na vida? Eu não entendo por que um cristão, por exemplo, vai doar uma cesta básica, e ela vai doar uma cesta básica para o próximo e faz assim, ó, tira uma selfie. Porque tem gente querendo se promover em cima da desgraça dos outros. E aí quando ele mata o Caim mata o Abel, olha aqui Gênesis 4, olha a pergunta de Deus no versículo 9. Olha que pergunta interessante aqui, ó. Disse o Senhor a Caim, onde está o quê? Abel. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde é que está a minha ovelha que você matou? É forte, não é? Quantos pastores que nós, pastores, conhecemos, que quer oferecer alguma coisa para Deus arrancando o sangue da ovelha? Ó, sugando as ovelhas. Está preocupado mais com a lã da ovelha do que com o bem-estar dela. Que quer tirar dinheiro das pessoas para se beneficiar na vida. Quem está me entendendo, fala glórias a Deus. Glória a Deus. Então quando Deus falou assim, cadê Abel? Deus está dizendo, cadê a minha ovelha? Ô Caim, cadê a minha ovelha? Olha a resposta do infeliz, versículo 9. Disse ele, não sei, sou lá guardador do meu irmão? Em outras palavras, eu sou babá de Abel? Se vira para lá, não quero saber onde está Abel não. Ou seja, todo homem que tem uma vida dupla se ofende com perguntas simples. Você estava onde? Com quem você estava falando no celular? Por que você leva o celular para o banheiro? Por que você se isola para falar nas redes sociais? E tem pessoas que ficam nervosas, né? Eu vi o ditado que a mulher falou assim para o marido dela. Falou, amor, você me ama? Ele falou assim, olhando para o celular, eu te amo, meu amor. Aí ele falou assim, ela falou assim, você teria coragem de matar 2 leões para mostrar o seu amor por mim? Aí ele falou assim, teria coragem. Você me ama mesmo? Amo. Então, você teria coragem de matar 2 leões para mostrar que você me ama? Teria. Então me dá a senha do seu celular,
marido virou para ela e falou assim: onde é que estão os leões? Eu quero matar eles. O cara, ou seja, ele não quis dar senha do celular. Está entendendo? Porque tem gente que se ofende com perguntas simples, que altera a voz, que não pode perguntar, que não pode comentar sobre um assunto, porque não tem humildade para ouvir. E sabe, olha, fala agora para vocês, gente, ó, sabe o tipo de pessoa que nós mais precisamos na nossa vida? Pessoas que nos falem a verdade. Mas é o tipo de pessoa que a gente mais evita. Por isso que você vai ver aqui Caim se ofendendo com uma pergunta simples. Deus simplesmente falou para ele assim: onde é que está minha ovelha? Eu não sei. Imagina se ele fala assim com Deus, imagina como é que ele falava com Abel. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glórias a Deus. Aí olha o que Deus falou, pastor, versículo 10, olha o versículo 10, disse Deus: o que você fez, Caim? O que você fez, Caim? Por quê? Porque o sangue do seu irmão clama. Sabe o que Deus está dizendo? O sangue do seu irmão está clamando. Olha para mim, irmãos, coloca uma coisa no coração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Toda vez que um sacrifício é feito e o sangue cai no chão, aquele sangue vai dizer alguma coisa. Quem entendeu? Quando um sacerdote matava o animal, o sangue caía no chão, o sangue daquele animal estava clamando alguma coisa. Entendeu, César? O sangue daquele animal estava clamando, e Deus está dizendo assim: o sangue do teu irmão clama. Agora olha o versículo 11, 12, 13 e 14. Agora, Caim, maldito é você desde a terra. Ou seja, a terra, e você está amaldiçoado. Aonde você estiver não vai dar nada certo, nada vai prosperar, porque abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão. Quando você lavar a terra, lavrar, ela não vai dar mais sua força, porque até aqui plantava 1, colhia 100. Daqui agora vai plantar 1, vai colher 30, 60, entendeu? A terra está amaldiçoada. Olha aí, porque quando lavares a terra, ela não dará mais a sua força. Fugitivo, vagabundo e errante será sobre a face da terra. Fugitivo, vagabundo e errante. Então disse Caim ao Senhor: maior é a minha maldade do que eu possa ser perdoado. Presta atenção que Caim, ele acha que Deus não pode perdoar ele, porque ele está rejeitando a graça. Por que ele acha que Deus não pode perdoar ele, Por causa do pecado. Porque ele é um cara que não perdoa. Então ele acha que Deus é igual a ele. Entendeu ou não? E aí olha o versículo 14: eis que hoje me lanças da tua face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo e errante sobre a terra, e será que todo aquele que me achar vai me matar? Ou seja, Caim não é capaz de perdoar e acha que Deus também não é. Olha aí, olha o final da vida dele, ó: errante, fugitivo, vagabundo. Esse é o final de todo aquele que derrama sangue inocente. Você que está me assistindo, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz: não matarás. Quando você fala mal do seu irmão, sabe o que você está fazendo? Você está matando. Sabe o que é isso? Você está sendo homicida. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz: aquele que fala mal do seu irmão é homicida. O mesmo pecado que Caim cometeu, você está cometendo. E sabe o que acontece? O final da vida de toda pessoa que faz esse tipo de coisa é ser errante, não dá certo em nada, tudo que faz não prospera, começa não termina, não tem nada na vida, fugitivo, ou seja, em vez do diabo fugir é ele que foge, em vez do diabo sair é ele que sai de casa, sai do casamento, sai da igreja, sai do ministério, sai da obra, sai do emprego, não para emprego nenhum, e vagabundo, ou seja, quer que os outros se arrebentem, quando a Bíblia diz assim: não faça para o próximo o que você não quer que façam com você. Esse é o final de toda pessoa que derrama sangue. E aí Deus no versículo 10 diz assim: o sangue do teu irmão clama. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o sangue de um sacrifício é derramado, é sinal de que Deus vai receber alguma coisa. Sim ou não?
Porque assim, por que eles derramavam sangue, pastor? Derramavam o sangue do animal para você ser perdoado. Derrama o sangue que Deus vai comprar você de volta. Sim ou não? Alguém tem que pagar o preço para você ser resgatado. Alguém tem que pagar o preço para você ser redimido. Então no versículo 10 aqui, quando Deus fala para Caim, o sangue do teu irmão clama, Deus está dizendo, Caim, eu preciso receber aquilo que é meu, que foi comprado pelo sangue do seu irmão que você derramou. Cadê o que é meu? Aí Caim fala, agora ferrou. Porque o sangue só pode ser derramado para Deus comprar, para ser comprado algo para Deus. Olha o que Jesus falou. Quer ver? Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 10. Versículo 9. E cantava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foi morto e com seu sangue comprastes para Deus. Você está vendo? Quando o sangue é derramado no chão, é sinal de que Deus está comprando alguma coisa para ele. Quando o sangue de um inocente é derramado, Deus está comprando alguma coisa para ele. Sim ou não? Caim era um inocente. Era ou não era? O sangue foi derramado. Caim não, desculpa. Abel era inocente. Foi morto por Caim. O sangue dele está sendo derramado, sim ou não? Então se o sangue do inocente foi derramado, alguma coisa foi comprada. Por isso que Deus está dizendo, cadê o que é meu, que foi derramado, o sangue de um inocente? Então o sangue de Jesus comprou a gente para Deus. Fala amém. Amém. O sangue de Caim deveria comprar algo para Deus. Quem está entendendo, fala glórias a Deus. Aí, aqui tem uma lição muito importante. Muitas das vezes, aí Caim fala assim, maior é o meu pecado do que eu possa ser perdoado. O que está acontecendo? Presta atenção. O que o sangue de Caim, de Abel, está comprando de volta para Deus? O sangue de Abel estava comprando o próprio Caim para Deus de volta. Porque aquela oferta de manjar estava sendo oferecida. Porque o sacrifício seria oferecido. Então presta atenção. Quando Deus fala assim, Caim, cadê o que é meu? Cadê o que é meu? Porque a Bíblia vai dizer que Caim era do maligno. O Caim, ele rejeita a graça. Ele fala assim, o meu pecado é maior do que eu possa ser perdoado. Ou seja, porque ele é um cara que não sabe perdoar, ele acha também que Deus não vai perdoá-lo. Que ele não é capaz de perdoar, ele acha que Deus também não é capaz de perdoar. Muitas vezes nós julgamos as pessoas com o nosso coração. Nós julgamos a pessoa com os nossos sentimentos. Hebreus capítulo de número 11. Vamos lá, vamos terminar aqui. Hebreus capítulo 11. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Ou seja, Abel, o sangue de Abel, os dons de Abel, Abel está ali, diante de Deus, clamando a Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu até aceito o meu sangue ser derramado para ser usado como libação para Caim. Só não aceito que ele fique com meus dons. Aí o que me chama a atenção, que por isso Deus vai dar um outro filho para Caim, para Adão e Eva, que vai ficar no lugar de Abel e que vai receber os dons de Abel de volta. Para você entender essa mensagem que eu estou falando agora, essa frase que eu acabei de dizer, você vai ter que assistir a live que eu fiz anterior a essa. Você vai entender exatamente isso aqui. A oferta de Abel, mesmo depois que ele morreu, ainda falava. Então a oferta revela quem você é. Hebreus capítulo 12, vamos terminar aqui, Hebreus 12, olha o versículo 18 até o 24, Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido de trombeta, e a voz das palavras, a qual
porque ao ouviram pediram que lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou assombrado e tremendo, né? Mas chegaste ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o que a palavra de Deus está passando? O sangue de Jesus e o sangue de Abel falam a mesma coisa. Falam o que? Fala de perdão. Só que o sangue de Abel fala por um Caim. O sangue de Jesus falou por todos nós. Amém ou não? Então quero terminar a mensagem dizendo o seguinte para você que está aqui e para você que está me assistindo também nessa live. Não adianta fazer algo para Deus sem pertencer a Ele. Não adianta eu, pastor, usar a Bíblia para preparar sermões sem ter intimidade com Deus. Porque Deus, quando eu faço alguma coisa para Deus, Deus não vai olhar aquilo que eu faço, Deus vai olhar aquilo que eu sou. E Deus não está preocupado com a pessoa que você é em público. Deus não está preocupado. Eu falei aqui uma vez que eu acordei 6 horas da manhã domingo. Sempre acordo 6 horas, todo domingo eu acordo 6 horas. E aí acordei, preparei uma parte de coisa, fiz a barba, pintei lá e tal, me arrumei, vim para a igreja, peguei o microfone e não falei com Deus. Mas quando cheguei aqui, a igreja estava entupida, gente pela porta ali, estava tudo lotado. E eu puxei uma oração aqui, fiquei aqui quase que 1 hora só orando. Quando eu abri os olhos, tinha um monte de gente falando em línguas, chorando, né, de joelho, jogada no chão, né? Eu me senti o tal. Falei, caramba, olha só. Aí subi lá para o escritório, todo cheio de querer ser. E falei com Deus, falei, você viu, Deus? Olha só, eu levei a igreja inteira a adorar. Eu levei a igreja inteira a orar. Eu orei 1 hora. Sabe o que Deus falou no meu coração? Mas eu não ouvi nem 1 minuto. Eu fiquei assim, eu senti um vazio. E dentro do meu espírito estava conversando com o Espírito Santo. E o meu espírito falando com Deus, como o Senhor não aceitou nem 1 minuto? Aí Deus falou no meu coração, você só orou porque tinha alguém olhando você orar. E eu não me relaciono com esse ser que você é, quando alguém está te vendo e você tem alguém para impressionar. Deus falou para mim assim, eu me relaciono com aquele ser que você está lá na sua casa, quando a sua mulher está dormindo, quando seus filhos estão dormindo, quando não tem ninguém para você impressionar, para você pagar de gatinho, é com aquele Jair que eu quero me relacionar, não com esse que se diz pastor. Então tá vendo esse Jair que está aqui agora diante de você? Não é o Jair que Deus quer se relacionar. Deus quer se relacionar com aquele Jair que eu vou ser quando eu desligar essa live. Então Deus não está preocupado com quem você é diante dos outros. Deus está preocupado com quem você é quando não tem ninguém, nem olho nenhum te olhando. Amém ou não? Que esta palavra possa levar você a entender que Deus ou Ele aceita você depois o que você faz, ou Ele rejeita você e o que você faz. Então não adianta fazer algo para Deus sem ter intimidade com Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Deixa eu fazer uma oração para Deus abençoar. Logo depois da oração eu vou finalizar a live. Mas eu quero dar um recado para você. Pessoal aqui da igreja, vamos orar. Nós estamos no canal YouTube Jair da Sônia. Se você puder, você que está me assistindo, pega o telefone de mais alguém, vai lá no telefone, lá no canal Jair da Sônia, e inscreva-se naquele canal. Tá bom? Se todo mundo que está nessa live fizer isso, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos fazer agora as lives através do nosso canal no YouTube, tá bom? As lives vai continuar sendo transmitidas pelo Face, mas no YouTube não cai, fica melhor para todos nós, tá bom? Se você puder me ajudar, tá bom? Faça isso. Amanhã a igreja vai estar aberta e domingo vai ter 4 cultos aqui, ó. 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde às 18 horas. 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde às 18 horas.
Tá bom? Você pode vir em qualquer horário, vir adorar, servir a Deus conosco. Se você tem um dízimo, uma oferta que você quer devolver para a obra de Deus, a igreja precisa recolher o que é dela para pagar as despesas, tá bom? Você pode entregar. Se você precisar falar com o pastor, meu celular é 011 94798 4092. 011 94798 4092. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este culto, por cada pessoa que está nessa live agora, por cada pessoa que veio nessa reunião. Pai, eu quero abençoar a vida de quem ora comigo agora. Eu não sei, Senhor, aonde minha voz está chegando, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei que essas pessoas estão se aproximando de Ti, porque elas só estão nessa live, só estão nessa igreja, porque elas querem ter comunhão, ter uma intimidade com o Senhor. E eu não sei aonde há uma necessidade, mas eu oro para que o Senhor venha alcançar essas vidas, abençoando este homem, abençoando essa mulher, a casa, a família. Pai, olha para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com problemas nos seus casamentos, nas suas finanças, na sua vida espiritual, em qualquer parte onde houver uma necessidade. Eu oro para que o Senhor estenda as suas mãos, trazendo cura, libertação, abençoando essa pessoa, a casa, a família, o lar, na autoridade do nome de Jesus. Que toda ferramenta do inferno preparado contra essa pessoa não venha prosperar. Abençoe a vida, casa, família, traga livramento, livra da tentação, Senhor, não deixa ela cair, livra ela do mal, supra essa necessidade, desperta essa pessoa, Pai, abre os olhos dela, fala com ela, dá entendimento, abre o entendimento para que ela consiga ver o que precisa ser visto, entender o que precisa ser entendido, saber o que precisa, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Oh Pai, opera na vida de cada pessoa que está aqui e essa pessoa que está nessa casa agora também. Eu abençoo todas essas pessoas que oram, que seja repreendido todo mal, todo demônio, todo espírito maligno, toda obra do diabo, toda dor, enfermidade, infecção, inflamação, caroço, cisto, nódulo, câncer, mioma, febre, dor de cabeça, dor nas costas, dor no peito, dor nas pernas, aonde tiver uma dor, uma enfermidade, que vá embora agora, que saia dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós determinamos que todo mal caia por terra, não se levante, para a glória de Deus. Eu abençoo todos que estão orando, clamando ao Senhor, que estenda as suas poderosas mãos, abençoe a vida, a casa, a família, o lar, a sua sexualidade, sua área profissional, seu ministério, seus familiares, seus respectivos entes queridos, o seu lar, em todas as áreas da vida dessa pessoa que está aqui, que está na igreja, que está aí nessa live, seja abençoada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante as suas mãos e diga obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão e de intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Nós vamos terminando a nossa live, você fique com Deus. Domingo vamos estar de novo, 8 da manhã, 10 da manhã, às 3 da tarde, 18 horas. As lives só vai ser 8 e 18, tá bom? Deus abençoe você. E vocês estão aqui na igreja, vamos terminar aplaudindo Jesus, bem forte, que é para Jesus. Tchau, Deus abençoe.